Seja muito bem-vindo ao Pré-ENEM Linguagens de Língua Portuguesa. Essa é a aula de número 9. Nessa aula, nós vamos conversar a respeito das orações coordenadas. Bem, esse tema de orações na prova do Enem, ele é sempre cobrado de forma contextualizada. Em todas as versões anteriores, as quais analisamos cuidadosamente para preparar esse material, nós observamos que sempre as orações eram cobradas, ou seus conectivos, os termos relacionados a elas, sempre de forma contextualizada. Por isso mesmo, optamos hoje pela resolução de uma questão com você para que possamos falar a respeito desse assunto. Em nosso material didático, você vai encontrar, de forma bastante completa, várias e várias classificações das orações, exemplos e outras questões necessárias para você. Vamos passar a leitura, então, do texto da questão do Enem da prova do ano 2010. Vamos lá. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão, enguiçado, dava estouros. O calor era forte no apartamento em que estavam aos poucos pagando, mas o vento, batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Vamos ver o comando da questão. O comando da questão nos diz o seguinte: a autora emprega por 2 vezes o conectivo mas no fragmento apresentado. Observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas. Então, o foco dessa questão volta-se, como nós observamos, para o uso do conectivo mas, que vai relacionar as orações coordenadas adversativas. Essas orações elas são introduzidas pelo conectivo mas. Então, aqui, o objetivo da questão é exatamente o de verificar se você tem a capacidade de perceber que nem todas as vezes que o conectivo mas aparecer, necessariamente ele vai ter a mesma função. Antes de retornarmos ao texto, eu gostaria apenas de enfatizar com você que é muito importante que a gente observe as alternativas que nos estão postas, mesmo antes de observarmos assim de maneira mais atenta o texto versus as questões. Observe, expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto. Quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão, se usado no início da frase. Ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. Assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. Observa como expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece e assume funções discursivas distintas, são duas alternativas que estão contrapostas. Desse modo, a gente observa que ou uma ou outra provavelmente será a alternativa correta, porque elas são opostas entre si. Tudo isso são, vamos dizer assim, estratégias que nós podemos utilizar para nos apoiarmos na hora de fazermos a questão. Quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão. Ocupa posição fixa, contém uma ideia de sequência. Vamos analisar a partir do texto. Bem, o texto diz: mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa. Então, o calor era forte no apartamento que estavam aos poucos, mas o vento batendo nas cortinas lembrava-lhe. Estava quente, mas havia vento. Aqui a gente percebe uma ideia opositiva, uma ideia de adversidade. O calor era forte, mas havia vento. Nesse próximo caso aqui, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Nós observamos que esse mas está enfatizando todo essa declaração que foi feita aqui. Plantar as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas, ou seja, as que tinha na mão.
Então, se nós formos observar aqui, quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão se usado no início da frase, nós observamos que ele foi utilizado aqui no início da frase, exatamente aqui, no início, mas o vento batendo. E ele não quebrou a fluidez do texto, nós conseguimos compreender perfeitamente do que se estava falando aqui. Ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. A alternativa B e a alternativa C são semelhantes, usado no início, usado no início. Então, se, da mesma forma, nós observamos que uma oração, ela repete o que a outra diz, uma alternativa, no início da frase, inadequado no início da frase. Então, as duas estão dizendo a mesma coisa, nenhuma delas poderia ser correta, mesmo utilizando esse critério de eliminação. E, além do mais, ela não ocupa posição fixa. O que acontece é que nós poderíamos fazer a inversão em determinados casos, se fosse, né, acontecer. Geralmente, o mas, ele vem antecedido pela vírgula, exatamente para poder expressar essa ideia. Aqui, por exemplo, ele poderia estar antecedido de vírgula. E assume funções, não, desculpe, a alternativa D, contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. Ora, mas o vento batendo não nos indica nada a respeito de tempo. Aqui nos indica a respeito de uma situação em contradição à outra. Estava quente, mas havia vento. E já aqui, as sementes que tinha na mão, somente essas que tinha na mão. Esse mas aqui está enfatizando o que está sendo dito aqui. Assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso é a nossa alternativa correta, exatamente pelo que acabamos de dizer. Nós podemos observar que aqui tem uma ideia forte de adversidade, enquanto aqui nós temos um realce, um destaque daquilo que foi dito aqui. Então, aqui ele não foi usado da mesma forma como foi utilizado aqui. Então, atenção, nem todas as vezes que aparecer a partícula mas, o conectivo mas, ele vai sempre indicar a mesma coisa. Aliás, todas as vezes que formos analisar questões, textos, palavras, enfim, nós sempre precisamos observar o contexto em que estão inseridas as palavras, as frases, os parágrafos. Isso é de suma importância. Dizer taxativamente que as palavras, os termos só podem ser utilizados em determinadas situações, em determinadas frases, é bastante complexo, porque a nossa língua ela é viva, então ela está em constante mudança. A gente precisa observar bem atentamente qual é o contexto de uso, e a partir do sentido, aí sim, teremos mais condições para avaliarmos como está sendo utilizada aquela palavra. Está bem? Bem, para a aula de hoje era isso. Acesse o nosso material, que está bastante completo, e nele você vai encontrar mais informações a respeito desse tema. Espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima aula. Até lá!